Todo mundo sabe que a construção de um novo carro na Fórmula 1 é uma situação que não é nada fácil para nenhuma equipe da categoria, mas a Mercedes revelou que ela tem uma dificuldade a mais do que as outras equipes do grid da Fórmula 1. E ela falou exatamente o porquê ela tem sofrido tanto para construir esse carro de 2022. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a construção desses novos carros da Fórmula 1 fala muito sobre a categoria. Na verdade, a intenção é deixar a categoria muito mais legal pra gente, os verdadeiros fãs da Fórmula 1, na intenção de permitir que os carros acompanhem uns aos outros com mais facilidade e dessa forma também facilite as ultrapassagens dentro da pista, em curvas, por exemplo. Mas isso tudo também significa as equipes trabalhando para conseguir criar carros muito mais competitivos, mas de uma regra completamente nova na categoria. E a Mercedes é uma dessas equipes que precisou criar o seu carro do zero. O W13 é uma novidade para a Mercedes, tanto a parte de motorização quanto a parte de chassis e aerodinâmica. E aparentemente eles tiveram sim muita dificuldade, principalmente nessa última que eu falei. Quer saber tudo sobre isso? Então já deixa esse like aqui embaixo, assiste esse vídeo até o final e também, cara, não esquece, é como eu já disse, deixa o joinha, isso ajuda muito o canal e também me incentiva a fazer vídeos melhores para você. Então deixa o like porque é de graça. Como eu já disse, a Fórmula 1 pretende aumentar a competitividade entre as equipes, justamente criando essas novas regras da categoria. E apesar de eu ter falado aí sobre esses novos carros, o novo regulamento técnico, os novos motores e tudo mais, algo que pouquíssimas pessoas têm falado é sobre o tempo no túnel de vento das equipes, que é justamente aquela parte ali da sede da equipe que tem aquele grande tubo com um ventilador atrás. É basicamente assim que funciona o túnel de vento. E através disso, as equipes conseguem coletar dados importantíssimos sobre a aerodinâmica do carro. Quanto tem de arrasto, quanto tem de aerodinâmica em si, dessa forma desenvolver os carros que andarão no ano seguinte da Fórmula 1. Mas essa questão de tempo do túnel de vento, a partir desse ano, passou a ser limitado, justamente na intenção de que equipes mais fortes não tivessem tanto tempo para coletar esses dados importantes no desenvolvimento dos seus carros. A Mercedes, que já é a octacampeã mundial da Fórmula 1 e que venceu no ano passado no Campeonato Mundial de Construtores, é a equipe que tem menos tempo no túnel de vento. Em comparação, a Haas já tem tempo praticamente ilimitado, por ter terminado no grid em último lugar no ano de 2021. E isso afeta muito o desenvolvimento dos carros para esse ano de 2022. Mike Elliott, que é o diretor técnico da equipe Mercedes, admitiu que esse pouquíssimo tempo que eles tiveram no túnel de vento foi um grande limitador de desenvolvimento para esse carro de 2022. E com toda certeza é muito importante. É justamente no túnel de vento onde os engenheiros conseguem comparar a simulação com a vida real, perceber se o modelo que eles estão utilizando está seguindo ou não a simulação. E dessa forma fazer algumas alterações importantes no modelo do carro que vai para a pista nesse início de ano. E Mike Elliott disse ali em vídeo no YouTube, inclusive, que eles tiveram muita dificuldade com isso. O principal desafio do inverno tem sido o fato de que temos menos tempo para rodar no túnel de vento. Então isso tem sido desafiador, tentar encontrar o quanto deveríamos ter trabalhado no carro de 2021, quanto devemos trabalhar no deste ano. Mas é importante falar que em 2021 essa regra ainda não havia sido implementada, nem essa e nem a do novo teto orçamentário. Isso significa basicamente que as equipes tiveram a oportunidade de desenvolver esse carro de 2021 antes destas regras serem implementadas. E foi justamente isso que a equipe Mercedes fez. Ela utilizou o túnel de vento que ela tinha em 2021 para testar os carros de 2022 e também o dinheiro que ela tinha para investir nesse início ali desses novos regulamentos da Fórmula 1.
Isso já ajudou demais a Mercedes a pular um pouco à frente das outras equipes. Mas essa limitação nesse ano de 2022 já acaba destruindo, entre aspas, os recursos da Mercedes e as possibilidades de desenvolvimento de uma forma geral. É importante a gente falar justamente sobre isso. Antes a Mercedes tinha tanto dinheiro quanto tempo no túnel de vento ilimitados, mas agora elas têm essa limitação. E a gente sabe que talvez essas equipes gigantescas não consigam se aclimatar, se adaptar da melhor forma possível a essas novas regras da Fórmula 1 que vem justamente para limitar esses desenvolvimentos absurdos dessas equipes. Isso teve consequências diretas em todos os sentidos na fábrica. Em termos de design, começamos a trabalhar cedo em coisas como a caixa de câmbio e o chassi, particularmente porque o câmbio já está colocado há algum tempo. Tínhamos que acertar isso. Mas Elliott também destacou que essas mudanças, esses projetos, o desenvolvimento ao final de cada temporada é muito semelhante, mas que o novo regulamento técnico da Fórmula 1, mudando basicamente todas as características do carro, mudando o tamanho da roda, a parte de aerodinâmica e até mesmo o combustível dos carros, acabou afetando um pouco mais para esse ano de 2022. E essa foi uma das grandes causas desses problemas da Mercedes nesse início de temporada. Uma vez que conseguimos entender como a aerodinâmica iria parecer e como isso vai afetar o resto do carro, entramos no design detalhado, e isso tem sido desafiador ao longo do inverno. Então esse tipo de abordagem é a mesma de todo ano. É apenas mais difícil porque as mudanças de regras são muito mais significativas do que vimos no passado. E parece realmente que a Mercedes teve um longo trabalho para conseguir desenvolver o W13 nesse ano. É importante a gente falar também que vocês talvez não tenham noção do quanto a Mercedes gastava antes nos carros. Ela chegava a gastar 500 milhões de dólares, por exemplo, no desenvolvimento do carro de 2019. É um dinheiro enorme, é muito dinheiro no desenvolvimento de apenas um carro. E nesse ano de 2022, com o novo teto orçamentário a 140 milhões de dólares, acaba que a Mercedes vai ter sim mais dificuldades. Claro que no ano passado esse teto já havia sido implementado, mas o carro era basicamente igual ao carro de 2020, com pouquíssimas mudanças entre um e outro, ou seja, de qualquer forma ela não poderia gastar tanto em desenvolvimento. Esse ano foi o ano do baque, em que ela passou a gastar praticamente 5 vezes menos do que no ano de 2019. Isso realmente é um dinheiro muito menor e que talvez a Mercedes, Red Bull e outras equipes que gastavam rios de dinheiro vão precisar se acostumar e talvez demore um pouquinho mais do que outras equipes medianas e pequenas que já gastavam mais ou menos essa quantia. E isso tudo somado ao novo regulamento técnico, o novo combustível da Fórmula 1 e, obviamente, ao pouquíssimo tempo no túnel de vento, pode fazer da equipe alemã uma equipe nesse ano que venha a surpreender negativamente os seus fãs. É óbvio que a equipe tem falado que desenvolveu bem os componentes do carro, mas de qualquer forma, todos esses reveses que vêm para trazer alguns obstáculos e dificuldades para a Mercedes podem ser diferentes para outras equipes na Fórmula 1. Mas o que você acha disso tudo? Você acha realmente que eles sofreram tanto assim e talvez não venham a vencer todas as corridas ou disputar mesmo por todas as vitórias nesse ano? Você acha mesmo que a Mercedes pode se tornar uma equipe de meio de grid ali da Fórmula 1? O que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Para ser bem sincero, eu acredito que isso tudo pode afetar sim a Mercedes. Não pode, como vai afetar com toda certeza. Mas outras equipes também têm algumas dificuldades nesse sentido. A Red Bull, apesar de ter terminado em segundo lugar e ter sim menos tempo no túnel de vento, é uma equipe que deve bater ali de frente com a Mercedes nesse ano. É uma das equipes mais fortes da Fórmula 1, como nós sabemos, junto da Ferrari, McLaren e Alpine também. E a gente sabe que ela deve bater de frente com a Mercedes, mas ela também ficou em segundo lugar no campeonato de construtores. Isso significa que ela também deve ter menos tempo no túnel de vento. Ferrari e McLaren são outras grandes equipes que terão menos tempo por terem terminado na terceira e quarta colocação. Acredito que no fim das contas isso é muito bom para equipes de fim de grid, como é o exemplo da Haas e da Williams e Alfa Romeo, por exemplo,
que tiveram a oportunidade de testar mais componentes ali no túnel de vento. Dessa forma chegam sim com mais vantagem em frente a essas grandes equipes, mas com muito menos experiência e expertise comparados a Mercedes, Red Bull e Ferrari, por exemplo. Acredito eu que deve sim ficar mais equiparado, mais igual nesse sentido, mas ainda aposto nas grandes equipes ali batalhando pelos primeiros lugares nesse ano de 2022, inclusive com Mercedes de certa forma dominando em algumas corridas. Mas claro, a sua opinião pode ser diferente, inclusive se for, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto, e se você gostou da análise desse vídeo, curtiu esse vídeo de uma forma geral, não esquece, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!